Boa noite. Boa noite. Só mais uns 3 minutinhos aí, 5 minutinhos, a gente começa já, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, vamos começar então, turma? Tudo bem com vocês, beleza? Bem. Tô Legal, cansado, mas estamos bem aí na luta, porque é verdade. os corrido meio brabo aí no meu lado aí. Tá fácil não, viu, Luiz? Tá não, meu sobrinho. Ontem eu enterrei meu sobrinho, Eita, agora eu tô com a família dele aqui, junto comigo aqui. Fiquei o dia inteiro no hospital. Vamos estudar um pouquinho pra ver se a cabeça muda um pouco. tá certo. Fica à vontade aí, qualquer coisa aí, tá, Luiz? Sentimento aí pra você e pra família toda. Obrigado, professor. Pessoal, quem que vai fazer o nosso DDS hoje? Nosso DDS de saúde? Sou eu. Ô, Raquel, deixa eu colocar aqui você como apresentadora. Só um segundinho. Tá feito. Na hora que estiver pronta, tá, Raquel? Fica à vontade, pode começar, tá bom? Ok. Tá aparecendo? Sim, sim. Boa noite a todos. O DDS que eu preparei hoje vai falar um pouquinho a respeito do AVC, acidente vascular cerebral. Mudou a tela? Ainda não. Ainda não? Não, mas eu acho que abriu 2 vezes aqui na tela secundária, por isso. Você pode vir aqui me ajudar?
Tá. Deixa eu agora, vai. Então, acidente vascular cerebral. Então, segundo o Ministério da Saúde, o AVC é uma das principais causas de mortalidade e incapacidade adquirida no Brasil. Então, o que é o AVC? O AVC é o acidente vascular cerebral. Acontece quando parte do cérebro tem seu fluxo de sangue diminuído ou interrompido. Caracterizado por uma alteração na circulação sanguínea no cérebro, o AVC ele tem dois subtipos. O AVC isquêmico, que é causado pela falta de sangue de uma área do cérebro por causa da obstrução de uma artéria. E o AVC hemorrágico, que é ocasionado pelo rompimento de um vaso cerebral, gerando sangramento em algum ponto do sistema nervoso. Alguns fatores de risco que contribuem para a ocorrência do AVC, ele não pode ser modificado, como a idade, que a incidência cresce conforme o envelhecimento da população, e o sexo, que a maior tendência é entre os homens. E quando se fala em prevenção, a questão é que alguns fatores eles podem ser evitados ou controlados por meio da mudança do nosso estilo de vida, né? Além de reduzir o risco para um acidente vascular cerebral, certos cuidados também se refletem na nossa qualidade de vida. Nós vamos ver alguns exemplos. Então, o que nós podemos fazer para reduzir esse risco? O excesso de gordura, ela pode causar problemas nas artérias e reduzir o fluxo sanguíneo, aumentando as chances de um AVC. Então, é importante ter uma dieta equilibrada. Também as substâncias químicas presentes no cigarro geram alterações no sistema circulatório, aumentando os riscos também de um acidente vascular cerebral. Então, outro motivo aqui é parar de fumar. E o mesmo vale para o consumo excessivo de álcool, que também pode ocasionar hipertensão e níveis inadequados de colesterol no sangue. A prática regular de exercícios físicos, né, com orientação médica, também é outro fator, né? Porque diminui os riscos de doença vascular e assim influencia para melhoras nos quadros de outras doenças, como diabetes, hipertensão, altos níveis de colesterol. E todos esses são fatores de riscos para um AVC. E para quem sofre com doenças associadas ao maior risco de AVC, como diabetes, doenças do coração, é importante respeitar o tratamento e tomar os medicamentos conforme a orientação médica, né, para manter ficar sob controle, né, as doenças. Então é importante que todos, né, pelo menos uma vez por ano, façam uma avaliação médica, realizem exames de rotina, para verificar se está tudo bem com a saúde, né, então consulte regularmente seu médico. Então quais são os sinais de alerta? Diminuição da força muscular, o formigamento na face, braços e pernas, especialmente se for um dos lados do corpo, dificuldade na fala, alteração da visão, dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente, confusão mental, tontura e perda de coordenação motora. Aí, quando sentimos algum desses sintomas, ou alguém estiver sentindo algum desses sintomas, nós podemos fazer o teste, né, de SAMU. Pedir para a pessoa sorrir, né, que durante o AVC, quando a pessoa sorri, ela vai ficar com a boca torta, né, ela vai sorrir para algum lado do corpo, né. Abrace, né, pedir para a pessoa levantar os braços como se fosse abraçar, que aí, nesse caso, se ela estiver tendo um AVC, ela não vai conseguir levantar os braços, por conta que ela não vai ter coordenação motora, né, ela vai sentir fraqueza e não vai conseguir levantar os braços. Ou pedir para a pessoa falar uma frase ou cantar um trecho de uma música, né. Se ela estiver tendo um AVC, ela não vai conseguir, porque a língua ela vai ficar presa, né? Ela não vai conseguir falar, ela vai ficar com a fala enrolada. Então, nesses casos, é de extrema importância chamar o SAMU, né? Ou levar a pessoa imediatamente para um pronto-socorro. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, nas primeiras 3 horas após o AVC, ainda é possível reverter a maior parte dos danos causados. Profissionais em instituições de saúde ressaltam que o diagnóstico precoce e o tratamento com maior sucesso para uma situação de AVC vão depender do tempo que o paciente leva para ser atendido. Então, por isso a importância de saber reconhecer os sintomas e procurar urgentemente assistência médica. E lembre-se sempre, é melhor cuidar da saúde do que cuidar da doença.
Obrigada pela atenção de todos. Bom, Raquel, muito bom. Tema extremamente importante, né? E difícil mesmo, né? De identificar, né? Com antecedência, porque você acaba até pensando em outras coisas e no AVC, às vezes, é a última coisa que você acaba pensando, né? E então fica bastante difícil mesmo dessa identificação, né? E aquelas dicas que você passou sobre o próprio SAMU, né, são, nossa, fundamentais. Se você, né, decora isso fácil, se você lembra disso fácil, né, é um baita de um indicador, né, que te ajuda para identificar, para que você tome ação mesmo imediata, né, para tentar minimizar o máximo possível aí os danos, né, porque tem alguns AVCs aí que pode deixar a pessoa aí com, né, com bastante consequências aí bastante severas, até irreversíveis, e alguns que são leves que as pessoas acabam voltando ao normal, né? Passa um tempo ali com o tratamento, tal, etc, acaba voltando, mas tem que ficar bastante atento mesmo a esse tipo de, de acidente mesmo, né? Esse acidente vascular cerebral. Se alguém, pessoal, quiser fazer alguma pergunta para a Raquel, ou se a Raquel quiser comentar mais um pouquinho, fiquem à vontade. Parabéns, Raquel. Muito importantes as dicas. O DDS, fantástico. Muito obrigada. Eu fiquei bem na dúvida de fazer sobre o assunto, fiquei na dúvida entre vacinação também, que eu achei um tema muito interessante. Só que eu tô tão nervosa que minha cabeça tá doendo tanto, vocês não têm noção, de tão nervosa que eu tô. Não, faz parte, viu, Raquel? E assim, pessoal, né? Acho que o Gilmar quer falar alguma coisa. Gilmar, por favor, fica à vontade aí. Quero dizer que gostei muito, né? Tema muito importante. E dizer que o AVC, ele realmente causa muita preocupação, né? E acontece também com pessoas politraumatizadas, né? Que às vezes sofrem um trauma e afeta a parte neurológica, né? E aí a pessoa pode ficar AVCzada também. E aí é muito importante depois, né, os cuidados com fisioterapia, né, para que o paciente possa ter mais chances de voltar ao normal, né, porque gera uma hemiprasia, né, ou seja, um lado do corpo vai ficar meio que sem coordenação, né, motora, né, vai ficar sem aquela comunicação do sistema nervoso central, e aí a pessoa ela vai muitas vezes claudicar, né, ou seja, mancar, e que vai interromper um pouco a funcionalidade da pessoa, né? Ou seja, se ela trabalha, ela vai ter que ficar afastada, né? Daí por diante, né? E ela vai ter que ficar um pouco reclusa em casa, né? Tendo esses cuidados aí de fisioterapia, né? Mas eu gostei muito, parabéns aí a Raquel pelo tema, muito legal, foi muito bem abordado, né? E prático, objetivo, parabéns mesmo.
Legal, pessoal, muito bons comentários, né? Outro ponto importante, né, gente, dos DDS, né, mesmo que a gente não é da área, por exemplo, que é o caso de saúde, né, a gente pode fazer sim, né, os DDS focados, direcionados, né, indicando, informando, e essas dicas de como você evitar, de como você prevenir, como alimentação, atividade física, enfim, tudo que a Raquel acabou apresentando aqui para a gente, né? É bom para quê? Porque, querendo ou não, a gente acaba estimulando, né, o funcionário, a gente está falando lá da empresa, né, mas dentro de casa também, com certeza, a gente, de uma certa forma, você está passando a informação para o funcionário e, com certeza, ele está repensando. Fala, poxa, eu estou extremamente sedentário, eu não estou me alimentando mal, né, de repente eu já tinha um caso de família, ou já presenciou algum, né, então, ou seja, poxa, né, as pessoas acabam aí se mexendo, né, para evitar uma série de doenças que podem acontecer. E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo hoje, né, de pandemia, a maioria das pessoas, aí, grande parte aí com atividade home office, né, querendo ou não, você tem um estresse, né, você tem um cansaço, quem não está também em atividade, quem está parado, desempregado, tem toda uma preocupação em você, né, arrumar logo, né, um trabalho para que você possa, né, iniciar as atividades, tal, e etc. Então, ou seja, né, tudo isso acaba contribuindo aí, né, para desencadear não só, né, o AVC, mas como outras doenças aí também. Muito bom, pessoal, muito bom mesmo. A gente tinha mais alguém para fazer o DDS? Tinha, professor. O Otávio. Você vai conseguir fazer, Otávio? Sim, Ah, aqui, então. professor, Oi? eu enviei para Rebeca. Enviei para Rebeca, acho que ela vai Ah, projetar. Rebeca? Peraí, deixa eu colocar a Rebeca aqui então como apresentadora. A Rebeca tá mandando bem, hein? A Rebeca não tá fácil não, hein? Tá só no controle aí da administração aí das apresentações. Muito bom, Rebeca. Rebeca já está como administradora aí, tá? A apresentadora. Rebeca, na hora que você quiser projetar, fica à vontade aí, tá? A Rebeca está concorrida, hein, professor? É verdade. Eu vou passar minha apresentação para ela também, viu, Rebeca? Se prepara aí. Rebeca, tá na escuta aí, Rebeca? Tô sim, professor. Ah, beleza. Tá projetando aí isso, Rebeca? Tá dando certo? Tô sim, professor. Só tô aqui ajeitando. Apareceu? Apareceu sim. Aqui apareceu sim. Então, boa noite, pessoal. Vocês estão dando para me ouvir direito? Sim. Ah, tá. Então, vai ser bem breve, aqui, rapidinho, só para a gente ressaltar um ponto bem importante. Hoje estou trazendo algumas dicas, né, de saúde e bem-estar, que é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né, a gente se encontra em quarentena e pandemia e acaba sendo muito importante. Pode passar. Bom, é muito importante, primeiramente,
a gente adotar uma rotina, né? Uma rotina bem saudável. Que eu ressaltei alguns pontos aí embaixo, que é realizar exercícios físicos, né? Que auxilia a gente, aí a gente tá perdendo calorias, etc. Manter sempre hidratado, que é muito importante também, e manter o controle dos alimentos que a gente consome, né? Esses 3 pontos é muito importante para a gente estar tendo uma rotina bem saudável. Deixa eu passar. E agora tem alguns benefícios, né? A gente está realizando exercícios físicos e previne algumas doenças, né? Ressaltei algumas aqui embaixo, né? Previne o câncer, a hipertensão, a diabetes e a obesidade. Então, é muito importante a gente estar realizando exercícios físicos, porque nos auxilia a gente não tá tendo esses problemas aí. Pode passar. E uma alimentação saudável, né? Não adianta de nada a gente fazer exercícios físicos e aí continuar com a mesma alimentação, né? É importante a gente consumir, assim, cereais, né, pessoal? Verdura, feijão também é muito importante. Frutas e legumes, né, que auxilia a gente a educação. E quais são os benefícios de uma vida saudável, né? Eu coloquei alguns pontos aqui embaixo e a gente acaba tendo um aumento de produtividade, né? Quando a gente bem com o nosso corpo, né? A gente acaba tendo um resultado melhor. A gente tem uma entrega, resultado melhor. Então, quando o nosso corpo ali não está respondendo direito, a gente fica meio que doente, né? A gente não consegue alcançar nossas metas. Então, é sempre importante nosso corpo aí estar reagindo muito bem às nossas atividades. Qualidade de vida, né? Obviamente, né? Que quando a gente muda a nossa rotina, nossos hábitos, a gente acaba aí tendo uma qualidade de vida melhor. Então, acaba também tendo custos menores para a empresa, né? Uma vez que a gente não precisa até um hospital, um posto de saúde, a gente acaba aí desocupando aí o sistema de saúde. Então, a gente não tem a necessidade de estar aí enfrentando fila e tendo esses problemas. Então, foi bem rápido hoje, só foi para ressaltar esses pontos muito importantes, tá? Então, meu DDS de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. É isso, professor. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Otávio. Obrigado aí, Rebeca. Acho que é um ponto, né, também extremamente importante, né, quando a gente fala sobre qualidade de vida, né? E aí tem algumas boas práticas aí associado com o que a Raquel apresentou, né? Sobre alimentação, sobre atividade física. E aí a Raquel terminou a apresentação dela dizendo que é melhor, né, você prevenir do que, né, melhor você cuidar, né, da sua saúde do que você cuidar da doença, né? E é um pouquinho disso, né? Associando aí as duas apresentações, né? E aí quando geralmente alguém acaba mudando os hábitos ou alimentares, né, ou iniciando ali uma prática de atividade física, infelizmente, na maioria das vezes, né, a pessoa às vezes ela se sente mal, tem algum mal-estar, alguma coisa assim, né, ou ela faz algum determinado exame e aí dá um resultado inesperado, né, e aí o médico fala, poxa, você vai ter que mudar, né, sua alimentação, você vai ter que fazer uma atividade física, você vai ter que fazer, enfim, uma série de coisas, vai ter que mudar, né, boa parte aí da rotina, da vida dele e tal, e etc. E isso é ruim, né, pessoal? Né? Então, ou seja, é melhor a gente prevenir mesmo, cuidar da nossa saúde desde já, né, né, e é lógico que a gente pode sim, né, uma hora ou outra, uma vez ou outra, abusar, tal, e etc., não tem problema nenhum, ninguém é de ferro, né, mas o que der para a gente levar aí com uma boa alimentação, com prática de atividade física,
né? Isso ajuda muito, né, lá na frente, né? Então, ou seja, você vai acumulando, né, essa boa prática, né, de atividade física, boa alimentação, bom sono, etc. E isso com certeza traz um resultado, né? E aí quando você, né, está, por exemplo, você está determinado a mudar, é legal até antes você, né, se você puder fazer alguns exames, né, médicos ali para você ver como que você estava, e depois de uns 3 meses você repetir os mesmos exames, você vai se surpreender com o resultado, né, com um resultado bom. Então, ajuda bastante e acaba sendo um motivador, né, para que a pessoa continue fazendo, continue adotando aquele ritmo, aquela mudança, aquela boa prática, aquela boa alimentação, né, um pouco de atividade física, né, então, ou seja, tudo aí acaba contribuindo para a saúde, né, para a saúde, tá? Então, muito bom, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário sobre a apresentação, sobre, ou fazer alguma pergunta para o Otávio? Ninguém? Então, beleza. Vamos então dar sequência. Pessoal, a gente precisa só de mais 2 pessoas aí para a próxima aula. Quem pode aí se candidatar? Quem pode aí fazer os 2 DDS aí na nossa próxima aula? Legal, Lircen. Então a gente já tem o Lircen. Quem mais, pessoal? Só mais uma pessoa. Rebeca, quer fazer, Rebeca? Que você está mandando bem aí nas apresentações. Não, professor, escolhi outra pessoa. Eu também acho, viu, Lircen? Não quero não, já apresentei essa semana. Deixa para próxima. Gilson? Gilson, pode ser, Gilson? Pode ser, professor. Pode ser eu. Opa, legal, então, fechado. Então a gente tem o Lircen e o Gilson lá para a próxima semana. Muito bom, pessoal. Bom, vamos lá. Na aula passada a gente estava passando um vídeo, né, pessoal, sobre a importância da segurança, e aí ele deu algum problema, tá? É um vídeo curtinho, eu vou repetir ele aqui, tá? Vou projetar ele aqui, porque para que a gente retome essa história da segurança no mundo e no Brasil. Só um segundinho. Espera aí, pessoal, que eu vou colocar ele aqui. Eu também salvei, tá, pessoal? Esse vídeo, ele tá postado lá. Eu coloquei 3 vídeos hoje lá, tá? São os 3 aqui que a gente vai ver hoje, tá? Ele também tá lá já disponível já para vocês, tá bom? Vamos lá. Histórico da segurança e saúde do trabalho. Ao longo da história, mas com evolução ao longo dos anos, o homem passou a demonstrar preocupação com a saúde e a segurança dos trabalhadores. Acidentes e doenças com graves consequências para a integridade física e para a saúde dos trabalhadores surgiram, não só para entender as origens e os motivos de suas ocorrências, mas também para evitar a sua repetição e garantir melhorias nas condições de vida. Muito do desenvolvimento atual da área de segurança do trabalho se deve aos que perderam a vida ou ficaram incapacitados em decorrência da utilização de novas tecnologias, novos processos e novos produtos que demonstraram ser prejudiciais ao longo do tempo, uma vez que se não conheciam os riscos até que se estudasse os seus efeitos. As datas são apresentadas cronologicamente a seguir são de aproximadamente 400 anos antes de Cristo até os anos de 1978, dando ênfase à criação de um dado evento, não se aprofundando no assunto.
400 a.C. a 50 a.C., aproximadamente. Identificação de envenenamento por chumbo em mineiros e metalúrgicos por Hipócrates, em seu clássico Ares, Águas e Lugares. Utilização de bexigas de animais como barreiras para reter poeiras e fumos durante a respiração, por Plínio, o Velho, em seu tratado de Histórias Naturais. Em 1473, houve o reconhecimento do perigo de alguns vapores metálicos e a descrição de envenenamento ocupacional por mercúrio e chumbo, por Ellenborg, com sugestão de medidas preventivas. No ano de 1556, Georgius Agricola elabora a descrição do processo de mineração, fusão e refino de metais, mencionando doenças e acidentes acontecidos. Sugestões para a prevenção e a inclusão do uso de ventilação para essas atividades. Primeiro livro a abordar a questão da segurança, denominado de Ré Metálica. Em 1567, Paracelso fez as primeiras descrições sobre doenças respiratórias relativas à atividade de mineração, com maior ênfase na contaminação por mercúrio, considerado o pai da toxicologia. Paracelso é autor da famosa frase: "Todas as substâncias são venenosas. É a dose que diferencia o veneno dos remédios." O ano de 1700 foi marcado pela publicação da obra de Morbis Artificium Diatriba, conhecida também como Doença dos Artifices, por Bernardino Ramazzini, a qual apresenta um estudo bastante caracterizado sobre doenças relacionadas ao trabalho, em torno de 50 profissões da época, inclusive com a indicação de precauções nas atividades. Esse é considerado o pai da medicina ocupacional, além de ter introduzido a expressão, nas entrevistas médicas, anamnese. Qual é a sua ocupação? Na Inglaterra, no ano de 1775, Percival Lott promoveu a caracterização do câncer do escroto, doença diagnosticada entre os trabalhadores que tinham como tarefa limpar chaminés, cuja causa identificada foi a fuligem e a ausência de higiene. Esse evento resultou na criação do Ato dos Limpadores de Chaminé de 1788. Em 1802 foi criada a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, na Inglaterra, onde foi estabelecido um limite de 12 horas para a jornada diária de trabalho, proibição do trabalho noturno e uso obrigatório de ventilação dos ambientes. Em 1830 foi publicado na Inglaterra um livro sobre doenças ocupacionais por Charles Tacrat e Percival Lott, os efeitos das principais atividades, ofícios e profissões, do estado civil e hábitos de vida, na saúde e longevidade, com sugestões para a remoção de muitos dos agentes que produzem doenças e encurtam a duração da vida. A obra contribuiu para o desenvolvimento da legislação ocupacional. Em 1833, também na Inglaterra, foi criada a Lei das Fábricas, que fixava em 13 anos a idade mínima para o trabalho, proibia o trabalho noturno para menores de 18 anos e exigia exames médicos das crianças trabalhadoras. Em 1835, Benjamin Creed publicou o livro Influência dos Negócios, Profissões e Ocupações na Produção de Doenças nos Estados Unidos. Em 1851, William Farr relatou a mortalidade excessiva entre os fabricantes de vasos, impacto das doenças respiratórias e dos óbitos em trabalhadores na mineração da Inglaterra. Em 1864, a Lei das Fábricas, 1833, foi ampliada, exigindo processos de ventilação para reduzir danos à saúde. Em 1869, na Alemanha, e em 1877, na Suíça, foram instituídas leis que responsabilizavam os empregadores por lesões ocupacionais. Em 1907, Frederick Winslow Taylor publica a obra Princípios de Administração Científica, nos Estados Unidos. Nesse trabalho, Taylor apresentou técnicas ou mecanismos, como o estudo de tempos e movimentos, a padronização de instrumentos e ferramentas, a padronização de movimentos, conveniência de áreas de planejamento, uso de cartões de instrução, sistema de pagamento de acordo com desempenho e cálculo de custos. Em 1910, nos Estados Unidos, Henry Ford utiliza os princípios de produção em massa, em linhas de montagem, diminuindo assim o tempo de duração dos processos, a quantidade de matéria-prima estocada e o aumento de capacidade de produção, através de capacitação dos trabalhadores. No ano de 1898, juntamente com investidores, funda a Detroit Automobile Company, que foi fechada mais tarde.
Em 1903, Henry Ford funda a Ford Motor Company. Ainda no mesmo ano, houve o reconhecimento das neuroses das telefonistas como doenças profissionais. Em 1910, Oswaldo Cruz, o pai das campanhas, na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, realizou estudos e trabalhos sobre as doenças infecciosas relacionadas ao trabalho, como a malária e o amarelão, que tornavam os trabalhadores incapazes e matavam milhares deles. Em 1911, ocorreu a primeira Conferência de Doenças Industriais nos Estados Unidos, assim como se promove a organização do National Safety Council. Os primeiros grupos, agências de higienistas são estabelecidos nos estados de Ohio e Nova York. Em 1912, durante o 4º Congresso Operário Brasileiro, constituiu-se a Confederação Brasileira do Trabalho, CBT, a qual teve como finalidade promover um programa de reivindicações operárias, tais como jornada de trabalho de 8 horas, semana de 6 dias, construção de casas para operários, indenização para acidentes de trabalho, limitação da jornada de trabalho para mulheres e crianças menores de 14 anos, contratos coletivos, na época individuais, obrigatoriedade de pagamento de seguro para os casos de doença e velhice, estabelecimento de um salário mínimo, reforma de tributos públicos e exigência de instrução primária. Entre os anos de 1914 a 1919, após o término da Primeira Guerra Mundial, foi criada pela Conferência de Paz a Organização Internacional do Trabalho, OIT, convertida na parte 7 do Tratado de Versalhes. Em 1914, nos Estados Unidos, o Serviço de Saúde Pública organiza a Divisão de Higiene Industrial. Em 1918, o presidente do Brasil, Venceslau Braz Gomes, cria, através do decreto número 3.550, o Departamento Nacional do Trabalho, com o intuito de regulamentar a organização do trabalho. Em 1920, com a reforma Carlos Chagas, a higiene do trabalho incorpora-se ao âmbito da saúde pública através do Departamento Nacional de Saúde Pública, DNSP, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Em 1922, a Universidade de Harvard cria o curso de graduação em Higiene Industrial. Em 1923, o presidente do Brasil, Arthur Bernardes, cria o Conselho Nacional do Trabalho, pelo decreto número 16.027. Em 1923, cria-se a Inspetoria de Higiene Industrial e Profissional, junto ao Departamento Nacional de Saúde, no Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Em 1925, a doutora Alicia Hamilton, médica americana, publicou Venenos Industriais nos Estados Unidos e, em 1934, Toxicologia Industrial. No ano de 1930, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio é criado via decreto número 19.433, assinado pelo presidente Getúlio Vargas. O Ministério assumia as questões de saúde ocupacional e era coordenado pelo ministro Lindolfo Leopoldo Boeckel Collor, empossado na ocasião. Em 1934, com o decreto legislativo número 24.637, é criada a Inspetoria de Higiene e Segurança no Trabalho, ampliando-se assim o conceito de doença profissional. Tal decreto é considerado a segunda lei de acidentes do trabalho. Em 1938, a Inspetoria de Higiene e Segurança do Trabalho, decreto número 24.637, se transforma em Serviço de Higiene do Trabalho, passando, em 1942, a denominar-se Divisão de Higiene e Segurança do Trabalho. Em 1938, nos Estados Unidos, foi fundada a CGIH. Em 1939, também nos Estados Unidos, é fundada a AIH, a ASA, atualmente ANSI, e a CGIH publicam a primeira lista de concentrações máximas permissíveis, MAX, para substâncias químicas presentes nas indústrias. Entre os anos de 1939 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, foram desenvolvidos programas de higiene para manter a capacidade produtiva na indústria, até então com atenção voltada somente para a indústria bélica e operada por mulheres. Em 1943, a CGIH publicou os primeiros limites máximos permissíveis, passaram a ser chamados de limites de tolerância, TLV, Threshold Limit Value.
Em 1943, no Brasil, com o Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio, entra em vigor a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, com capítulo referente à higiene e segurança do trabalho. Em 1944, é incluída a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, na legislação brasileira pelo Decreto número 7.036 de 44, conhecida como Lei de Acidentes de Trabalho de 1944. Em 1947 é fundada a International Organization of Standardization, ISO, em português, Organização Internacional de Normatização. Em 1948 é criada a Organização Mundial de Saúde, OMS, com políticas voltadas também à saúde dos trabalhadores. Em 1949 é criada a Ergonomic Research Society, Sociedade de Pesquisas Ergonômicas. Em 1953, a portaria número 155 regulamenta as ações da CIPA. Em 1953 é publicada a recomendação número 97 da OIT sobre proteção da saúde dos trabalhadores. Em 1956, o governo brasileiro aprova por decreto legislativo a Convenção número 81, Fiscalização do Trabalho da OIT. Lei Julia publica a obra A Neurose das Telefonistas, Síndrome Geral da Fadiga Nervosa, em 1956. Em 1957, em conferência da OIT, foram estabelecidos os objetivos e o âmbito de atuação da saúde ocupacional. Em 1959, na Conferência Internacional do Trabalho, é aprovada a Recomendação número 112, que trata dos serviços de medicina do trabalho. Em 1960, o sistema Toyota de produção enxuta, conhecida como Toyotismo, é consolidado como filosofia de produção, caracterizado por funcionar de maneira oposta ao Fordismo. Tinha como princípios o mínimo de estoque e a produção do bem realizada de acordo com a demanda do tempo. A flexibilização desse método ficou conhecida como Just-in-Time. Em 1966, através da Lei nº 5.161, é criada no Brasil a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, Fundacentro, com o objetivo de realizar estudos, análises e pesquisas relativas à higiene e à medicina ocupacional. Atualmente é denominado de Fundação Jorge do Prado Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, alterado no ano de 1978. Nos Estados Unidos, em 1970, é criada a OSHA, Occupational Safety and Health Administration, como agência integrante do Departamento do Trabalho, e a NIOSH, como parte do Departamento de Saúde e Serviços Públicos. Coube à OSHA a responsabilidade do estabelecimento de padrões e ao NIOSH realizar o desenvolvimento de pesquisas e fornecer recomendações de padrões à OSHA. No mesmo ano, a OSHA estabeleceu os primeiros padrões conhecidos como PEL, e o Brasil foi considerado o país onde ocorria o maior número de acidentes de trabalho no mundo. Em 1977, no Brasil, a Lei nº 6.514 altera o capítulo 5 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, agora relativo à segurança e à medicina do trabalho. No ano de 1978, no Brasil, através da portaria número 3.214, de 8/6/1978, aprovou as normas regulamentadoras NR, do capítulo 5, título 2 da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho. Nesse mesmo ano, foram aprovadas outras 28 NRs, as quais sofreram várias alterações ao longo dos anos. Esse foi um breve histórico com as principais datas que contribuíram com a evolução da segurança do trabalho. A história não para, e muito ainda há por vir. Bom, e aí, pessoal, o que vocês acharam aí do vídeo aí, né? Viram que a história da segurança, né, não é de agora, né? Ele começa falando lá de 400 anos antes de Cristo, né? E aí, naquela época ali, eles já identificaram, né, um grupo de pessoas ali que foram envenenados, né? Então, aí dali já teve algumas ações de segurança junto com Plínio, né? Considerado ali o velho, né? Que acabou ali tendo algumas ideias ali para prevenção daquelas doenças e do envenenamento. Então, ou seja, tem todo um histórico aí bem, né, bem significativo e marcante da história da segurança do trabalho no mundo e no Brasil. E eu vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Quem que é o pai da medicina do trabalho, pessoal?
mostra aqui. Bernardino. Então, vamos lá, pessoal. Isso pode cair até em concurso, tá? Então, a gente que é da área de segurança, a gente tem que saber, né, quem foi. Então, a gente viu todo o histórico, né? E na hora que chega no ano de 1700, né, Bernardini Ramazzini, né, é considerado o pai da medicina do trabalho, né? E aí, quando fala medicina, saúde e segurança, tá? Então, em 1700, pessoal. Então, Bernardini Ramazzini, né, é o pai aí da medicina do trabalho em 1700. Tá? E aí, alguns pontos importantes, né, durante toda essa história, pessoal, né, perceberam que, né, na época lá, 1400 e pouco, 1500, 1700, né, 1800 e pouco, enfim, até os dias de hoje, né, eles já entraram, né, dependendo da situação, né, já reconheceram vapores metálicos, identificação de medidas preventivas, sugestões de ventilação, né, para minimizar ali os impactos e os perigos para a saúde dos trabalhadores, né? Teve a questão, né, mesmo sem nenhum tipo de avaliação, né, mas teve um ponto onde, né, um médico ele fala o que vai diferenciar, né, um remédio de um veneno, né, a dose de um veneno. Isso aconteceu lá em 1567. Então, ou seja, né, de lá para cá a gente vem avançando aí, né, rapidamente aí, com segurança, melhorou bastante, né? Tem livro no ano de 1800, né, livros sobre doenças ocupacionais. Então, ou seja, né, aqui, ó, né, na Bíblia, é verdade, né, no capítulo 22, ó, versículo 8, Deuteronômio, né, pode-se notar a criação da história da segurança do trabalho quando construís uma nova casa. Farás, né, uma em volta do teto, para que não derrame sangue sobre a sua casa, né, e viesse alguém para cair de cima, lá de cima. Então, ou seja, né, a gente tem história aí desde os primórdios, aí, né, desde a fundação do mundo, né, então, ou seja, falando de segurança. Tá? E aí alguns outros pontos marcantes, né, pessoal? Então, somente em 1911 teve a primeira conferência sobre segurança no trabalho, né? Depois, em 1912, começou a se falar sobre indenizações em caso de doença, né? E aí a gente fala bastante hoje sobre a OIT, né? Então, ela foi criada só em 1914 a 1919, então teve todo, né, uma parte aí dela aí também sobre a criação. No Brasil, né, começou a se falar ali, né, basicamente ali, né, em 1918, um pouquinho menos, né, mas aí depois a gente vem já com concurso em 1922, concurso de graduação, né, Getúlio Vargas ali também na década de 30, né, vem também sobre alguns benefícios, sobre alguns pontos importantes. Em 1934 foi criada no Brasil a Inspetoria de Segurança, né? Então, olha só, é muita coisa, né? É muito dado. E em 1943, né, a nossa CLT, que a gente tem até hoje, né? E de lá com um capítulo especial já sobre segurança no trabalho. Então, mesmo que nós temos, né, as NRs aí, né, somente em 1978, tá? Em 1944 já foi constituída a CIPA, né? Já foi criada ali a CIPA, e aí em 1953 ela foi regulamentada. Então, ou seja, antes mesmo da gente ter as normas aí, né, a gente já tinha um grupo ali, uma comissão ali, um grupo de pessoas, né, que já se preocupavam já com saúde e segurança. A gente tem a Fundacentro, né, que é onde a gente tem materiais importantes, né, onde edita aí muitas normas e regras, né, revisa, cria, desenvolve, né, em 1966, tá? E aí em 1978, né, a gente tem o que a gente tem hoje, né, que vem da portaria 3214 de 78, que são as NRs, né? E em 78, né, assim como foi aprovada, e já teve já aprovação, né, e elaboração de 28 normas regulamentadoras naquele momento. Tá? Então, acho que é um pouquinho aí da história, é importante, né, a gente conhecer. Esse vídeo também ele já está lá postado, pessoal, vale a pena dar uma revisada. Então, destaquei aqui alguns pontos só, tá? Alguns marcos aí importantes, aí todos eles são,
né? Mas alguns aí que chamam mais a nossa atenção. Alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Bom, acho que o silêncio é não. Vou passar um videozinho aqui, pessoal, sobre a segurança do trabalho no Brasil, tá? A gente viu o Brasil um pouquinho aí entrando, né, nesse cenário mundial, mas a gente vai ver um específico aqui do nosso país, tá? Só um minutinho. A história da segurança e saúde no trabalho no Brasil pode ser traçada em um panorama cronológico da legislação prevencionista brasileira. Neste vídeo, vou te contar a história da segurança do trabalho no Brasil entre os anos de 1830 aos anos de 2007. Ao todo, 177 anos de história prevencionista. Em nosso país, a primeira lei relacionada à segurança foi criada em 1830, que regulava sobre a prestação de serviços e era direcionada aos brasileiros e estrangeiros. 1833. O Brasil encontrava dificuldades em conseguir mão de obra livre por causa do trabalho dos escravos, que era bem mais lucrativo. Apesar de já existir a lei, não existia preocupação com a segurança e saúde no trabalho. O trabalho ainda era totalmente braçal e os serviços de lavoura estavam em expansão. Com a abolição da escravatura, surgiu uma grande dificuldade na transição do trabalho escravo para o trabalho livre. 1891, início da ação prevencionista pelo advento do Decreto-Lei nº 1313, de 17 de janeiro de 1891, que se referia à proteção ao trabalho dos menores, institui a fiscalização permanente nas fábricas em que trabalhassem menores, a cargo de um inspetor-geral, subordinado ao Ministério do Interior, e proíbe o trabalho de menores de 12 anos, salvo aprendizes na indústria têxtil, 8 a 12 anos. 1919, promulgada a Lei nº 3.724, a primeira lei brasileira sobre acidentes de trabalho, com o conceito do risco profissional. Essa lei contra acidentes surgiu quando Rui Barbosa, em sua campanha eleitoral, preconiza leis em função do bem-estar social e segurança do trabalhador. Foi alterada ainda em 1919, pelo Decreto nº 13.493. 1920, reforma Carlos Chagas, criou o Departamento Nacional de Saúde Pública e, nele, a Inspetoria de Higiene Industrial e Profissional. 1930, criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio no governo Getúlio Vargas, pelo Decreto número 19.433, de 26 de novembro de 1930. 1934, promulgada a terceira Constituição do país, com pouca participação popular. A Carta Magna adotou medidas de proteção ao trabalhador, regulamentou o trabalho da mulher e do menor e a jornada diária de 8 horas, instituiu o salário mínimo, reconheceu os sindicatos e centralizados os serviços médicos de saúde. O acidente de trabalho, entretanto, não foi contemplado com grandes avanços. Ainda neste ano, o decreto número 24.637 apenas classificava as indenizações por tipo de acidente. 1936, na Light e Power, hoje é a AES Eletropaulo, Bandeirante, cuja atividade oferecia um alto risco de mortes aos seus trabalhadores, formou-se a primeira comissão de análise das causas dos acidentes de trabalho. 1939, foi oficializada a criação da Comissão Especial de Prevenção de Acidentes, CEPA, da Light, uma das empresas precursoras em segurança do trabalho. A CEPA concluiu que as principais causas de acidente de trabalho eram o fator humano, o ato inseguro e imprudente do empregado, e o fator mecânico, relativo às condições dos equipamentos no ambiente de trabalho. Como estratégias de combate, foram organizadas visitas nos locais onde ocorriam os acidentes para, por meio de palestras, buscarem medidas de prevenção. Para essa tarefa, foi designado Jair Fontoura Frota, que se destacou como o autor da frase: "Prevenir acidentes é o dever de todos". A Revolução Industrial só chega ao Brasil na década de 1940, quando as multinacionais chegaram a se instalar no Brasil e várias normas de segurança foram trazidas junto com elas. 1941. Empresários fundaram no Rio de Janeiro a Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes, a BPA. 1943. Criação da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, onde o capítulo 5 referia-se à segurança e medicina do trabalho, conforme o Decreto-Lei nº 5.452. A CLT foi um instrumento jurídico que viria a ser prática e efetiva da prevenção no Brasil.
1944, advento do Decreto-Lei nº 7.036, que no artigo 82 obrigava as empresas a organizarem comissões internas com representação dos empregados, para estimular o interesse pelas questões de prevenção de acidentes. 1953. A Portaria número 155 de 1953, no segundo governo de Vargas, regulamentou a organização e o funcionamento das comissões internas de prevenção de acidentes. A CIPA surgiu a primeira legislação acidentária com um caráter reparador, gerando condições de atendimento e de benefícios ao trabalhador, que sofria lesões decorrentes das atividades e operações realizadas no ambiente laboral, procurando restabelecê-lo o mais rapidamente possível para minimizar os prejuízos decorrentes deste evento negativo, que é o acidente de trabalho. Foram criadas as carreiras de engenheiro de segurança do trabalho, inspetor do trabalho e médico do trabalho. Ainda em 1953, o Decreto-Lei nº 34.715 institui a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, SPAT, a ser realizada na quarta semana do mês de novembro de cada ano. 1955, a Portaria número 157 definiu a coordenação e uniformização das atividades da SPAT e definindo a realização do Congresso Anual das CIPAs. 1960, a Portaria número 319 regulamentou o uso dos equipamentos de proteção individual, EPIs. 1961, o Congresso Nacional da CIPA passa a se denominar Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. 1966, em 21 de novembro foram unificados os Institutos de Aposentadorias e Pensões, cuja filiação era por categorias profissionais, criando o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. 1967, pelo Decreto-Lei nº 229, de 28 de fevereiro de 1967, foi criado no Brasil o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, facultativo, e a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 1968, a Portaria número 3.456 reduziu de 100 para 50 o número mínimo de empregados como limite obrigatório para a criação das CIPA nas empresas. 1972, a Portaria número 3.237 do então MTB estabeleceu a obrigatoriedade do SESMIT nas empresas conforme o número de empregados e o grau de risco. Este foi o divisor de águas entre a fase do profissional espontâneo e o legalmente constituído. Esta portaria criou os cursos de preparação dos profissionais da área e estabelece a função do supervisor de segurança do trabalho. 1975, a Portaria número 3.460 instituiu a obrigatoriedade dos serviços de segurança e medicina nas empresas. 1976, por meio do parecer número 775 de 76, foi criada a função inspetor de segurança. 1977, a Lei nº 6.514 altera o capítulo 5 do título 2 da CLT, relativo à segurança e medicina do trabalho, ressaltando que essa modificação deu nova cara à CIPA, estabeleceu a obrigatoriedade, composição paritária, estabilidade dos titulares dos empregados, os eleitos, dentre outros aspectos relevantes, além de parâmetros para a constituição dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, SESMIT. 1978, a Portaria 3.214 regulamenta o capítulo 5, título 2, Segurança e Medicina do Trabalho, da CLT 14, por meio da qual são aprovadas as normas regulamentadoras NR relativas à segurança e medicina do trabalho, que inicialmente foram 28. A publicação representou um dos principais impulsos dados à área de segurança e medicina do trabalho nos últimos anos. 1985, a Lei nº 7.410 dispõe sobre a especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e chama para o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, a responsabilidade do registro do técnico em segurança do trabalho, criando a profissão até então exercida pelos supervisores de segurança do trabalho, anteriormente denominados inspetores de segurança do trabalho. 1988, a Portaria número 3.067 aprovou as normas regulamentadoras rurais, NRR, relativas à segurança do trabalho na área rural. Essas NRR foram revogadas 90 dias após a publicação da NR 31, referente à segurança e saúde do trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e agricultura. Ainda em 1988,
com o advento da Constituição Federal, CF, que estabeleceu várias premissas para a prevenção de acidentes e responsabilidades dos empregadores, ocorreram mudanças profundas no trato da questão. No capítulo 2 dos Direitos Sociais, no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal, CF, ficou estabelecido o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Nesse caso, ficou configurado a culpabilidade que condicionaria a responsabilidade do empregador. 1991. A Lei nº 8.213/91 criou o Regulamento de Benefícios da Previdência Social, que estabeleceu o conceito legal de acidente do trabalho, artigo 19, doenças do trabalho e doenças profissionais, artigo 20, e de trajeto, e os eventos que se equiparam em termos de benefícios aos acidentes do trabalho, artigo 21. A Lei nº 8.212/91, Lei Orgânica da Previdência, no capítulo 4, da Contribuição da Empresa, artigo 22, da contribuição a cargo da empresa à Seguridade Social, para financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213. Regulamento da Previdência define que 1% para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado leve, 2% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio, 3% para as empresas em cuja atividade preponderante em risco seja considerado grave. Brasil, 1991. Artigo 22. Também estabelece a obrigação da empresa em comunicar os acidentes de trabalho às autoridades competentes. Ainda no inciso 4, parágrafo 3º, fica estabelecido que o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso 2 deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. Brasil, 1991. 1997, funda-se em São Paulo a Associação Agência Brasil de Segurança, ABS, com o propósito de coordenar e divulgar estudos técnicos e promover a prevenção em um escopo maior e mais completo, objetivando gerar e divulgar conhecimentos, contribuindo com o poder público e com a iniciativa privada neste sentido. 2002, pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro, ficou estabelecido no parágrafo único do artigo 927 que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos específicos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. Brasil, 2002. 2007. De acordo com o Nexo, 2015, em 2007 foi criado o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, NTEP, uma metodologia que objetiva identificar quais doenças e acidentes estão relacionadas à prática de uma determinada atividade profissional pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, no Brasil. Ele foi implementado em abril de 2007, mudando imediatamente o perfil de concessão de auxílios doença de natureza acidentária. Essas foram datas importantes e significativas na história da segurança prevencionista no Brasil. Bom, pessoal, outro, né? Então acho que aqui fica um pouco mais claro aí, né? A nossa história mesmo, né? Então vem desde 1830 lá com a lei, né, de segurança no trabalho. Então, né, desde 1830, né, começou a falar um pouquinho, né? Eu anotei aqui alguns pontos importantes, né? Então, 1919, né, a primeira lei sobre acidentes. Depois, 1930, a criação, né, da matéria, né, de segurança do trabalho. Então, ou seja, teve vários pontos, né? Em 1934, sobre a jornada de trabalho de 8 horas, né? E aí depois a gente vê, né, durante algum tempo ali, alguma história de segurança, aliás, de CIPA, né? Então a gente vê que tinha CIPA, né? Depois a gente vê que a Light, né, para quem é um pouco mais experiente, aí vamos dizer assim, né, vai se lembrar dessa empresa. Então, né, olha só como ela foi importante, né, para a questão de constituição, né, de uma comissão e até da prevenção de acidentes mesmo naquela época, né, foi na década de 30 e 40, né, e aí com a Revolução Industrial chegando aqui no Brasil, né, na década de 40, imagina, até hoje a gente é um país, né, bastante rural, né, então começou a chegar máquinas, equipamentos, empresas, as multinacionais, etc., e aí o pessoal que estava acostumado, né, a trabalhar na roça, a trabalhar como enxada, né, a trabalhar com uma pá na mão, né, chegou, né, sem nenhum tipo de treinamento, sem capacitação, e foram colocados aí nas linhas de produção, né, para realmente produzir. Tá? Então imagine o número de pessoas que não perderam a sua vida,
né, que não ficaram com acidentes com danos severos, com várias sequelas, amputações, esmagamentos, enfim. Então, ou seja, nessa época o número de acidentes, né, foi altíssimo, né? Até hoje a gente tem um número alto, né? Então o Brasil ele é reconhecido pelo alto número de acidente no trabalho, tá? Então imagine nessa época, né, na época aí da própria Revolução Industrial, né? A gente sai de um país, né, extremamente agrícola, onde as pessoas trabalhavam com a maioria aí com uma enxada na mão, tá? E aí chegam aí as grandes empresas, né, se instalam, né, e começa a contratar o pessoal lá da roça, né? E aí já viu o que que dá, né? A gente tem acidente aí com certeza. 1943, lá a criação, né, da CLT, a gente falou, e aí tem o capítulo 5 que fala sobre segurança, tá? Mas a gente tem ali também 1960 que regulamenta, né, os EPIs, o uso de EPIs. Então percebam que mesmo, né, antes das normas regulamentadoras, a gente tem aí, né, alguns marcos, aí alguns pontos aí marcantes como CIPA, EPIs, né, INPS, lei de acidentes, né, muito antes da própria da própria NR, né? Depois nós temos aí em 1967, né, a criação do SESMIT, né? Porém, né, não obrigatório, né? Então, ou seja, ele era facultativo, né? Então, ter e não ter, né, daria na mesma coisa. Só que em 1972 aí veio a lei e mudou, e aí teve a obrigatoriedade de ter o serviço especializado em saúde, né, em segurança e medicina do trabalho. E em 1975, a obrigatoriedade mesmo do SESMIT, tá? Então, bem legal, né, isso, e de lá para cá a gente já acompanha, né, a própria NR4 fala um pouquinho sobre isso. 78 é a criação das NRs, né, então tirada lá da CLT de 1943, né, então capítulo 5, né, e em 1985 a especialização do engenheiro de segurança e do TST. Né, o TST já tinha, né, só que era chamado de supervisor, né, de segurança ou inspetor de segurança, tá? E aí em 1985 a gente já tem aí toda essa especialização. Em 1988, né, também foi se criado aí as NRRs, né, as normas regulamentadoras rurais. Eram 5 normas, né, regulamentadoras rurais. Eu me lembro que quando eu estava estudando segurança, eu estudei em 1999 segurança, né, ainda as NRRs elas eram ativas, né? Então hoje elas não existem mais, né, elas fazem parte aí, né, hoje da NR31, tá? Então mudou bastante coisa. As NRRs eram bem significativas, né? Tinha boas redações, bom texto, né? Então hoje já não existe mais, tá? Mas foi criada e hoje o que cumpre aí, né? Quando a gente quer fazer um trabalho sobre agroindústria, por exemplo, a NR31 a gente tem aí como o grande orientador, como base, tá? E aí um outro item importante que é a criação da Lei 8.913 de 91, né? Essa aí vocês podem baixar ela, pessoal, guardar aí no computador de vocês, no celular, porque essa lei a gente usa ela até hoje. Então, a partir lá dos artigos lá 16 lá para frente, né, ele só citou aí os artigos aí que falam sobre acidente, doença, tal, etc. Mas essa lei 8.213 de 91, ela é carro-chefe nosso aí, tá? Então, ali é onde a gente tem a caracterização de acidente, de doença, né, se você abre CAT, se você não abre, dos benefícios, enfim. É uma lei bastante ampla, tá? Que quando a gente tem dúvida, você pode consultar essa lei, tá? E principalmente aí consultar aí os artigos 19, 20, 21, né? E assim vai, tá? Então, uma lei bastante importante, né? E dentro dessa própria lei também, né, se foi criado aí o SAT, né? Que é o Seguro Acidente do Trabalho, onde as organizações até hoje, né, elas pagam aí 1, 2 ou 3% ao mês, né, da folha de pagamento da empresa. Então, ou seja, é uma grana violenta, né? É uma grana violenta aí que vai para o próprio governo. E em 2007, né, foi se criado aí o nexo causal, né? E esse nexo ele vem junto com justamente para reduzir, né, o número de benefícios e associar também os acidentes, né, os acidentes ou os afastamentos, os atestados,
junto com o CID relacionado, né, que é o Código Internacional de Doença, versus o CNAE, né, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, ou seja, né, quando você tem, né, e aí o E-Social ia pegar bastante isso, mas deu uma parada, né, então quando você tem aí, né, você tem o seu CNAE, então o seu CNAE já tem uma série de CID ali relacionado, então quando entra já com um afastamento, né, isso impacta diretamente ali no SAT, que é no Seguro Acidente de Trabalho, que é 1, 2 ou 3%. Então tem toda uma fórmula aí que o INSS acabou fazendo, né, para as empresas pagarem mais ou menos taxas, seguros, impostos e etc. Tá? Então tem muito a ver aí com essa parte do nexo causal, tá, relacionada ao CNAE, junto com o CID relacionado. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Tudo bem. Querem destacar algum ponto, fazer algum comentário? Sabiam já dessas particularidades? Professor, hoje eu estava no hospital, eu fui fazer uns exames e tinha um rapaz que ele tinha apertado a mão numa prensa lá. Os caras enrolaram a faixa e, se eu não me engano, iam amputar a mão dele, né? Tinha esmagado. Caramba, hein? É cruel. Acidente do trabalho, né, é triste, né? A gente tem acidentes leves, né, e tem acidentes sérios e, infelizmente, também acidentes fatais. Né? Então, a gente está falando de pessoas e a gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa, né, criar medidas de segurança, a gente precisa capacitar as pessoas, informar sobre o risco, informar o que ela tem que fazer ali para eliminar o risco ou para reduzir o risco. Muitas vezes não é possível eliminar, mas é possível reduzir, tá? Para que a gente evite tudo isso, né, pessoal? Então, lembrando que por trás, né, quando a gente olha uma estatística de acidente, eu sempre gosto de falar isso, né? Às vezes o pessoal apresenta lá a estatística de acidente e fala, estamos aqui, fechamos o mês de... A gente está em abril agora, né? Fechamos o mês de março, né? E de janeiro até agora tivemos só um acidente. Né? Quando o cara fala ali só um acidente, né, eu sempre falo, um só já é demais, né? E a gente está falando do ser humano. Né? Então, ou seja, independente se o acidente é com ou sem afastamento, se ele é leve, se ele é moderado, se ele é severo, né? A gente está falando sempre de um ser humano ali, de uma pessoa, e a gente não quer que ninguém se machuque, que ninguém se acidente, que ninguém tenha alguma doença relacionada, doença nenhuma, mas no nosso caso relacionado ao trabalho, né, para que a gente possa aí ter todo mundo bem, para que na hora com que a pessoa, né, após o trabalho, né, que ela, na hora que ela vai se juntar ali com a família dela, que ela possa curtir, né, aquele momento de lazer, aquele momento às vezes de não fazer nada, né, ou às vezes de curtir, sei lá, assistir um filme, né, de, sei lá, preparar uma refeição, né, enfim, né, para que ela possa, né, fazer essas atividades do dia a dia, que são atividades simples, né, mas que são atividades que a gente gosta de fazer, né, e mesmo sendo atividades simples, são de suma importância, e perder esse tipo de coisa é muito ruim. Né? Então a gente precisa aí sempre levar isso para as pessoas para que a gente tenha aí 0 acidente sempre, tá? Bom, ok, pessoal, vamos, a gente vai, esses 2 vídeos eles estão lá, tá, pessoal? Eles estão lá na postagem, tá bom? Bom, a gente vai discutir um pouquinho aqui, vai falar um pouquinho aqui sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, tá? Que é essa aqui, também tá lá, tá? Depois vocês podem baixar ali, vamos direto ao que interessa aqui. Então a gente tem a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, também conhecida como PNSST, né? Então, assim como a gente tem as normas regulamentadoras, assim como a gente tem uma política de meio ambiente, uma política, né, a gente tem várias políticas, né? Elas acabam ajudando a gente em uma série de pontos
e de fatores. Essa aqui é a Política Nacional de Segurança e Saúde, então tem um pouquinho a ver também, né, com o primeiro momento que a gente viu ali, com as questões de saúde do país, né, do que a gente tem, né, tem um pouquinho a ver com as campanhas de saúde, as responsabilidades, né, do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, né, das organizações, tem um pouquinho a ver com cada ministério, sobre algumas responsabilidades. Então, tudo que está aqui, né, nessa política, de um modo geral, né, é bem simples, porque a gente acaba fazendo, né, permeando por essa política aqui com várias outras ferramentas, tá? Mas a gente vai só mostrar aqui um pouquinho, faz parte aqui, tá? Só para que vocês conheçam e saibam aí também que ela existe. Então, existe a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, que tem como objetivo principal, olha só, né, a promoção da saúde. Então, quando a gente olha os DDS de hoje, né, a gente cumpriu aqui, ó, promoção da saúde. Ó, como que você está promovendo a saúde dentro da sua organização? Como que você está promovendo a melhoria de qualidade de vida do trabalhador? Quais são os programas, as ações, né, de prevenção que você tem, né, para evitar acidentes e doenças relacionadas ao trabalho? Tá? Então, ou seja, a gente vai, né, elencar, né, a gente vai apresentar todas essas ferramentas, todos esses recursos, todas as nossas ações, todas as tarefas, né, para quê? Para atender, né, essa política, né, garantindo que a promoção da saúde, a melhoria na qualidade de vida, a eliminação ou redução, né, dos riscos, e aí quando eu elimino o risco, eu tenho menos acidente ou eu tenho acidentes aí, né, mais leves, né, com potencial de severidade menor, tá? Então esse é o objetivo principal dessa política, né, e ela o objetivo principal, e ela tem alguns princípios, como a universalidade, né, que nós vimos lá no SUS, né, a prevenção de saúde, de doenças, né, precedência de ações de promoção, de proteção, de prevenção, de assistência, reabilitação, reparação, então um pouquinho de tudo isso que a gente viu até mesmo na própria história, né, diálogo social, né, integralidade, tá? Então, ou seja, também são alguns dos princípios que a política traz, né? Quando a gente olha aqui para o item 3, tá? Para que seja alcançado, né, estes objetivos, então deve, né, implementar as medidas de saúde e segurança, né, e ela deve ter articulações com quem? Com o governo, com a relação do trabalho, com a produção, né, com o ambiente onde a pessoa trabalha, com a participação voluntária aí por exemplo, dos sindicatos, dos trabalhadores, dos empregadores, né, do modo geral, com todos, né, para quê? Para alcançar o objetivo de promoção de saúde, de qualidade de vida, de redução de acidente, né, de redução de doenças relacionadas. Então, ou seja, para ter esse objetivo alcançado, deve ser implementado e articulado por tudo isso que a gente já tem. Então, CLT, NR, sindicato, acordos coletivos, né, CIPA, né, então, ou seja, uma série aí de itens aí que acaba ajudando na contribuição, né, para que a gente possa atender e alcançar esse objetivo, né? Lembrando sempre do ser humano. No item 4 aqui, as ações no âmbito da política devem constar no Plano Nacional de Saúde e Segurança, que a gente vai ver mais adiante esse plano, né? Aí já é um plano mais robusto, né? Mas é um plano que tem a ver com uma série de coisas, tem a ver com educação, com alimentação, tem a ver com bem-estar, com qualidade de vida, né? É bem mais amplo, tá? O Plano Nacional de Segurança, que também está lá, eu já coloquei ele lá para vocês, tá? A inclusão dos trabalhadores brasileiros no Sistema Nacional, né, de Promoção de Saúde e Segurança, harmonização da legislação e articulação das ações da promoção de proteção, prevenção, assistência, reabilitação, né, enfim, né, então, harmonia, né, com tudo isso que a gente tem para garantir a proteção e a prevenção, com uma boa assistência, se necessário a reabilitação, né, reabilitação aí, tem a parte da reabilitação do governo, tem a parte da reabilitação da organização, né, então tudo isso aí acaba tendo um impacto, né, quando a gente tem algum impacto positivo, quando a gente tem
alguma pessoa, né, que sofreu algum acidente mais grave, né, e ela está afastada, por exemplo, pela Previdência, né, então ela está sob responsabilidade lá do INSS, vamos dizer assim, tá bom? Ela está sob responsabilidade, né? E aí o que acontece, né? Com certeza isso vai acontecer na vida de vocês, né? Alguns casos, né, a comissão lá do próprio INSS, o que eles fazem? Então, eles pegam ali uma pessoa que que teve um acidente grave, um acidente severo, ali, um acidente mais grave, tá? E ela, né, comunica à empresa, então, o José, a gente vai fazer com que ele volte para a empresa, então, a empresa, né, durante os 30 dias, tá? Então, tem um período aí de adaptação, de verificação. Então, a empresa, durante 30 dias, verifique aí um local para que essa pessoa possa exercer a função dela, né? E também ela vai entregar, o INSS acaba entregando uma ficha de avaliação, pessoal, né, do que, né, de avaliação da pessoa. Então, ou seja, aonde essa pessoa vai trabalhar, se essa pessoa vai trabalhar em pé, sentado, agachado, deitado, enfim, se ela vai trabalhar com os pés, com as mãos, né, com os membros superiores, com os ombros, enfim. Então tem um questionário já padrão do próprio INSS, né, que na hora que ele envia essa pessoa lá para a empresa, ainda tá, essa pessoa ainda está aos cuidados do próprio INSS, tá? E aí durante 30 dias, pessoal, a gente vai descrever, tá, as atividades com que essa pessoa executa dentro do próprio formulário fornecido pela Previdência, tá? Com todos os dias, com as atividades, e no final tem um parecer, uma avaliação final, né, dizendo se a empresa tem um local ou não, né, quais são os riscos, né, se tem risco, se não tem, está dentro do limite de tolerância, se não está, enfim, uma série de informações. E aí, quando vence o prazo, o último dia com que essa pessoa fica nessa empresa, tá, a gente devolve, né, a pessoa, na verdade, ela volta naturalmente, tá, e essa avaliação ela vai também para o INSS. Então, chegando lá, o INSS avalia, reavalia, né, e às vezes entra em contato com a gente, tá? Quando tem alguma dúvida, tá? Porque vai ter todas as informações lá tua, vai ter o teu nome, vai ter o teu endereço, vai ter o teu telefone, todos os seus contatos ali, tá? E aí o INSS acaba fazendo uma avaliação, tá? E verificando por que foi aprovado, por que foi reprovado. Aliás, quando é aprovado eles nem perguntam, mas quando é reprovado ou quando é reprovado ou aprovado com algum tipo de restrição, tá? Geralmente alguém daquela agência nacional, tá, do próprio INSS, acaba entrando em contato com a pessoa que acompanhou toda essa reabilitação dessa pessoa, tá? Uma dica que eu passo aqui para vocês sobre essa reabilitação, pessoal, vocês podem fazer, vocês podem receber? Podem, tá? Então, assim, eu já fiz acho que umas 30, pelo menos, né, desde o começo, desde 1999 até hoje, mas, tá? Então, ou seja, né, isso é uma prática comum que acontece, né, quando você tem aí pessoas afastadas com uma certa severidade, e aí tem esse processo de reabilitação, né, e de toda assistência ao trabalhador, tá? Vocês podem fazer? Podem. Vocês podem assinar? Pode, né? Mas sempre façam isso em conjunto com o RH, e se você tiver uma área de medicina do trabalho, também junto com a área de medicina, tá? Então, antes de fechar o relatório final, né, façam da parte de segurança, tá? Fica a orientação, façam da parte de segurança, passe para o RH e passe também para a área de medicina, caso tenha, tá? Porque isso aí vai dar bastante força aí para, tanto para fazer uma boa reabilitação, né, para ter uma boa assistência, ou se a pessoa vai ter uma reintegração, tá? Ou sim, ou que não, tá bom? Então é bem importante todas essas informações, tá? Então isso é uma prática comum. Adoção das medidas especiais para as atividades laborais de alto risco, estruturação de rede integrada de formação para a saúde do trabalhador, né, a promoção e implementação dos programas de gestão, né, de saúde e segurança nos locais de trabalho. Então, ou seja, né, se é só as NR, se você tem um programa, se você tem uma certificação,
Então, todos esses pontos aqui vai também, né? E a reestruturação, formação em saúde do trabalhador em segurança do trabalho, né? É o estímulo aí de capacitação, né? E a educação continuada de trabalhadores, né? Um pouquinho disso que a gente comentou. E a promoção de agenda integrada de estudos e pesquisas relacionados à saúde, na segurança e à saúde no trabalho, tá? E aí vem as responsabilidades, né? Então, no âmbito aí da política, então são responsáveis pela implementação, né? Os ministérios, né? Na verdade, do trabalho, do emprego, da saúde, da previdência, tá? Então, ou seja, tem como responsabilidade a implementação de todos esses programas, né? E quando a gente olha o plano, que a gente vai ver mais adiante, tá? O plano ele já dá bastante diretrizes aí do que a gente pode fazer, né? Acaba até ajudando. Então, o plano ele é construído, né, entre esses ministérios aqui, que a gente vai dar uma olhada, mas na verdade, quando a gente olha ali as normas, né, a gente já vai cumprindo com tudo isso. O plano ele dá algumas ideias, algumas orientações, né, tem uma outra escrita, né, que pode facilitar aí também o entendimento, tá? Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, formular aí, propor as normas, regras, diretrizes, supervisionar, né, coordenar aí todas as atividades, elaborar, revisar, criar o grupo tripartite, né, regulamentação de normas, né, enfim, né, então tudo que, né, cabe a esse Ministério, tá, do Trabalho, né, são essas ações, né, de formular, de propor as diretrizes, de revisar, de criar, elaborar, né, promover estudos, né, enfim, acompanhar, fiscalizar, né, então, ou seja, uma série de ações aí relacionadas, né, ao Ministério. Eu não sei se vocês viram aí, essa semana, né, um grupo de pessoas aí, né, acho que foi até uma denúncia, né, o Ministério do Trabalho até pegou, né, vira e mexe isso acontece, infelizmente a gente tem ainda trabalho escravo em boa parte do país, né, principalmente, né, em algumas áreas mais isoladas, mais afastadas. Aí depois aqui, Ministério da Saúde, né, então a gente viu um pouquinho sobre o Ministério da Saúde, aliás, sobre as questões de saúde, né, então o que cabe a esse ministério aqui também em relação à política, né? Então, estruturar aí a integração dos trabalhadores, né, envolver aí a saúde, né, e a vigilância nos ambientes de trabalho para que a gente não tenha aí agravos à saúde, dar uma boa assistência, né, para os trabalhadores, né, criar o campo de reabilitação, né, envolvendo aí tanto o trabalho psicossocial, né, também principalmente nos dias de hoje, né, definir aí estratégias, normas, parâmetros aí de acompanhamento da saúde do trabalhador, né, tudo isso desenvolvendo dentro do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, né, segundo aí, né, que a gente acabou olhando naquele primeiro momento, contribuir também com as informações, né, até mesmo quando chega pessoas acidentadas, né, então acaba contribuindo e até oficializando, indicando a abertura de CAT para a própria empresa, às vezes o próprio médico ali já descreve ali também, porque muitas vezes isso não acontece, né? Então promover aí com certeza, né, e continuamente a participação, né, na gestão da saúde das pessoas, né, no modo geral, tá? Do INSS, né, o que compete aí a este ministério. Então, né, bastante aí comentado, né, esse ministério nos últimos anos, né, principalmente por várias mudanças, né, principalmente as mudanças aí, né, sobre aposentadoria, sobre tempo de aposentadoria, né, tempo de casa, sobre insalubridade, se tem direito a aposentadoria especial ou não, né, então, ou seja, está em constante mudança, né, em constante mudança para que isso também não quebre, né, mas não que, né, esse ministério ele iria quebrar porque a gente não contribui, muito pelo contrário, não é, pessoal? A gente contribui demais, só que infelizmente as coisas não acontecem como deveria acontecer, né, no nosso país. Não vou entrar nesse detalhe sobre essa questão de política,
mas a gente sabe que, né, muitas coisas acabam acontecendo aí, né, sobre os desvios aí que a gente acaba vendo. Quando a gente olha, pessoal, quando você, né, você é CLT ou não, né, você é CLT já vem descontado lá automaticamente ali, né, no seu contra-cheque, no seu Olerite. Ah, eu não sou CLT, eu sou autônomo, mas eu pago lá a Previdência, então você paga também. Além de tudo isso, pessoal, lembram lá do primeiro momento lá quando a gente, né, quando a gente viu a história da segurança no Brasil, onde se falou sobre o SAT, né? E aí as empresas, né, com risco leve, moderado ou com risco alto, né, paga mensalmente, pessoal, 1, 2 ou 3% da sua folha de pagamento, né? Então, ou seja, imaginem essas grandes empresas aí, né? Imagine onde vocês trabalham ou já trabalharam, tá? E aí imagine 1%, vamos considerar 1%, né? Então vamos imaginar lá que a empresa onde você trabalha ou já trabalhou, né? Ela está em risco leve lá e ela da folha de pagamento ali, tá? Ela paga 1% todo mês ali para o governo. Imagina, pessoal. Então, ou seja, para onde vai tudo isso, né, de investimento, tudo isso aí de recurso de grana, tá? Bastante coisa, né? E aí a própria gestão da própria política, né? E aí cabe à comissão tripartite aqui, né? Constituir aí pelo governo, pelos trabalhadores, pelos empregadores, pelos os ministérios aí, né? A fazer essa gestão, né? Para que a gente tenha aí saúde, segurança de acordo com a política, né, nacional de segurança e saúde do trabalho. Tá? Então, só para conhecimento básico aqui mesmo, né, mas é importante a gente conhecer, né, e essa gestão também executiva da política, ela é conduzida, né, por um comitê executivo que é constituído por esses ministérios que a gente acabou de ver, tá? E aí tem algumas ações aqui, o que compete, né, a esse comitê executivo, né, que faz a gestão desta política, tá? Então, atuar em conjunto, né, e planejamento, orçamento, né, com a gestão, junto com todos esses, né, ministérios, para que a gente tenha aí, né, recursos para que a gente possa ter aí saúde e segurança em todos os momentos. Tudo bem até aqui, turma? Tranquilo, professor. Muito bom. Tranquilo, professor. Um último videozinho aqui, tá? Sobre a importância de segurança no Brasil, mas é um pouquinho diferente, tá? Vou projetar ele aqui. Existem fatores de discordância. Existem fatores de descoordenação na maneira como a gente trabalha, fatores intangíveis, invisíveis, que estão por trás dos grandes acidentes. Oi, Carmen, obrigada pela sua presença aqui no bate-papo para a gente falar hoje sobre a segurança de trabalho no Brasil. Qual é a relação entre a cultura e a segurança no trabalho? Nossa, essa relação é próxima e direta, Mariana. A cultura é o que faz toda a diferença entre o que funciona e o que não funciona. Então, a gente faz todo um trabalho de planejamento, de gestão de risco, engenharia de risco, prevenção de acidente, mas e se as pessoas não cumprem? Né? E se as pessoas não levam aquilo a sério? Ou se as pessoas não entenderam direito o que fazer? A cultura é esse mecanismo de coordenação informal que garante que aquilo que a gente planejou vai funcionar na prática. Entendi. Agora, de que forma a cultura de uma organização impacta na segurança do trabalho de uma empresa, de uma organização? Depois desses nossos 18 anos de pesquisa, eu não teria dúvida nenhuma de dizer que ela é o fator principal e que ela é o fator chave. Então, nós temos alguns elementos na cultura nacional e na nossa história que fazem com que a gente tenha uma propensão a causar grandes acidentes. Existem fatores de descoordenação na maneira como a gente trabalha, fatores intangíveis, invisíveis, que estão por trás dos grandes acidentes. E a cultura das organizações é o fator que consegue neutralizar isso.
Se nós conseguirmos trabalhar a cultura das organizações como um mecanismo de integração interno capaz de dar resposta a esses desafios, a gente consegue chegar muito perto do acidente zero. E o bom é que o que a gente viu é que é super possível, e isso dá um ânimo muito grande para compartilhar o resultado dessas pesquisas. De que forma é tão possível assim? Quando a gente consegue entender a causa comportamental, como as pessoas dizem, e a gente entende onde é que está o gatilho e vai procurar a solução para aquele gatilho, você consegue resolver. Então, o Brasil tem um problema de uma distância de poder muito grande, essa é uma métrica internacional de comparação de culturas nacionais. Nós temos muita distância entre Estado e sociedade, muita distância entre o topo e a base das organizações, e já há uma correlação estatística comprovada entre distância de poder e acidentes, é a correlação mais forte quando você cruza todas as métricas globais em diferentes países, há uma correlação direta. Nós temos também uma fortíssima aversão a risco, uma forte propensão a controlar a incerteza e baixa confiança. Quando você mistura essas três características da cultura nacional, o que acaba acontecendo é que a gente foca muito no controle. Como é que eu controlo o comportamento do outro? Aí a gente cria norma, padrão, procedimento, controle, acompanhamento, monitora de perto as pessoas, e aí o acidente acontece. Porque a interseção entre esses três fatores dificulta, na realidade, que a gente faça uma evolução da capacidade dos times de trabalhar de maneira interdependente e colaborativa para evitar problema na tarefa concreta que eles estão vendo. Quando eu consigo fazer com que as pessoas colaborem de maneira ordenada, eu consigo ir reduzindo os impactos negativos da heterogeneidade e da desigualdade na construção da confiança. Então, quanto mais heterogeneidade e mais desigualdade, menor a confiança. A gente falou, se confiança é o problema, vamos procurar organizações que tenham forte confiança no Brasil para ver como é que resolve isso. Procuramos muito e não achávamos. E aí a gente foi para a literatura, a gente foi procurar e a gente descobriu que organizações que enfrentam forte risco pessoal e profissional muito alto, só conseguem operar se tiver forte confiança. Aí a gente falou, vamos bater lá na porta do BOP, ver se eles deixam a gente pesquisar isso. Nós replicamos as métricas globais, comparamos a propensão a confiar dentro do BOP com a CORE, com a COT, com a SWAT, com os Marines. E o que a gente descobriu? Que o BOP tinha uma propensão a confiar até maior do que alguma tropa americana. Eles têm uma forte confiança interna. Isso faz com que eles tenham acidentes de trabalho muito menores do que a média global. E uma coisa muito curiosa, eles estão em operação diariamente desde 1978 e eles só tiveram 9 fatalidades em serviço, o que é um resultado absolutamente impressionante quando você olha para a periculosidade da atividade deles e para a periculosidade das atividades laborais em organizações produtivas. E como é que a gente pode aumentar a confiança? Nós temos que trabalhar com uma liderança que compartilhe mais responsabilidade. Então, ao invés do líder dizer o que as pessoas precisam fazer, a liderança precisa ajudar as pessoas a entender os desafios que elas têm pela frente e ajudar as equipes a juntos descobrirem melhor maneira de resolver esses desafios. Isso vai gradativamente aumentando previsibilidade e confiabilidade na base e isso vai dissolvendo essa tensão que existe, eu não sou otário, eu não vou colaborar com o patrão, essas coisas todas, vai dissolvendo isso, fazendo com que as empresas caminhem melhor. Mas nós temos um problema no Brasil grande que nós temos que resolver, que é redefinir a função dos nossos conselhos de administração. O Brasil é um país com um histórico escravagista, era uma colônia de exploração com uma lógica muito extrativista de pensamento. Muitos traços de uma cultura extrativista ainda está presente nas empresas brasileiras. E nós temos uma economia muito calcada sobre commodity. E se eu tenho uma economia calcada sobre commodity, eu quero aumentar a escala, reduzir custo unitário
reduzir o custo de exportação, por isso eu quero que o país invista em logística, porque eu quero chegar no porto com um preço mais barato para vender com escala. Ora, se eu tenho essa matriz econômica, eu não estou preocupada em gerenciar inovação, eu não estou preocupada em gerenciar excelência operacional, eu não estou muito preocupado com isso. Quando a gente pega o nosso avanço em competitividade, ele anda a par e passo com o preço das commodities. O preço das commodities sobe, a competitividade da economia sobe. O preço das commodities cai, a competitividade da economia brasileira cai. A gente precisa parar de brincar disso. Nós temos tudo hoje para liderar uma dinâmica de inovação e trabalhar com empresas mais seguras. Mas os conselhos selecionam executivos com foco em retorno financeiro de curto prazo. E são os conselheiros que estão criando os riscos para os acionistas derivados de acidente de trabalho, porque eles não cobram e não dão suporte para que os executivos façam investimento de médio e longo prazo em segurança. Bom, e aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Alguns comentários? Ela tem um ponto de vista completo, né, professor? Liderar, fazer mudanças. Ela tem um ponto de vista bem interessante, bem legal mesmo, né? E aí ela fala um pouquinho sobre, por mais que, né, de todos esses itens que a gente tem, né, de todas as regras, as normas, tal, etc., tem uma coisa que é bastante cultural, né? E a gente precisa melhorar isso também para que a gente possa reduzir o nosso número de acidentes. Ela falou assim, para que você chegue próximo do zero, né? Não que você vai chegar ao zero, mas que você chegue próximo, né? Porque é bastante difícil, porque a gente está falando de pessoas. Então, muitas vezes a gente tem máquinas, equipamentos super protegidos, né? Você treina, capacita, orienta, né? Você tem regras, normas, procedimentos, sinalização, e aí o acidente acontece. Ainda ele acontece, né? E a pergunta é, poxa, por que o acidente ainda está ocorrendo? Não é verdade? Então, ou seja, tem essa parte aí, né, de cultura, né, de comportamento, né, do engajamento da liderança, né, de você dividir responsabilidade, né, então ela tem um conceito bem moderno da segurança hoje, né, então a segurança não é só ficar com os profissionais da área de segurança, então a responsabilidade pela liderança, né, em todos os níveis, ela precisa ser compartilhada também, né, para quê? Para que a gente tenha realmente essa mudança de cultura e esse impacto mesmo para que a gente possa reduzir o número de acidentes. Certo, pessoal? Beleza? Gente, eu vou colocar aqui no chat aqui, ó, um link aqui, tá? Referente à aula de hoje, tá? Então tem uma atividadezinha aqui, ó, tá? Que tá no próprio Forms aqui, tá? Tá bem simplesinha aqui, tá? Vou já disponibilizar aqui no próprio chat aqui para que vocês possam realizar. Precisa fazer hoje, professor? Não. Vai ficar disponível até que dia, professor? Até a nossa próxima aula, tá? Então dá para fazer com calma, dá para fazer aí tranquilamente, tá? Já está disponível aí, pessoal. Se alguém puder abrir o link aí só para ter certeza que está tudo ok, está tudo certinho, né? E aí até a próxima aula pode fazer, e na próxima aula a gente corrige essa atividade, tá? E a gente entra no próximo tema. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, o link tá certo, viu? Ah, legal. Obrigado, Raquel. Tudo bem. Beleza, Nilce. Bom, então, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Se não, a gente encerra por aqui. Professor, Pois não. eu tenho uma pergunta mais referente ao DDS, que é a minha vez de apresentar. Certo. Seria na próxima sexta-feira, é isso? Isso. Tá? Que é do componente de gestão de saúde, tá, Gilson? Então, é sobre saúde, tá bom?
Desculpa, professor, falhou aqui. É para sexta-feira, tá? Então, como o nosso componente é gestão de saúde, né, o DDS também é relacionado à saúde, tá? Ok. Então, legal, então, pessoal. Fechado, então, gente. Então, vamos encerrar por aqui, pessoal. Desejo aí uma boa noite a todos vocês, né? Se cuidem. E segunda-feira a gente está de volta com HST, né? Mas sexta-feira, né, com o GS, tá bom? Então, boa noite a todos aí, pessoal. Pois não, Wilson? Não sei, viu, Wilson? Vocês estão sem ainda o inglês instrumental? Está sem o inglês. Nossa. Eu não sei, a professora Elisete não comentou nada, viu? Tá jóia, então. Para vocês também, pessoal. Boa noite aí. Boa noite. Obrigado aí, gente. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Boa noite.